Comentário expositivo do Novo Testamento. Apocalipse capítulo 12, versículo 10. E ouvi uma grande voz no céu, que dizia: agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo. Porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E ouvi uma grande voz do céu. Esta grande voz é ouvida por João, várias vezes, dentro do conteúdo deste livro, como a comunicação do céu para o escritor. Na realidade, tudo que foi revelado ao autor deste livro, veio como desvendamento dos mistérios escatológicos, das coisas que hão de acontecer. Há quem diga que esta voz seja do próprio Deus, outros afirmam que esta voz é de Cristo Jesus ou ainda de um anjo poderoso que serve diante do trono da majestade celestial. Seja de quem for esta voz, o certo é que o Deus do céu quis fazer a sua comunicação dos fatos escatológicos a João, ele que por sua vez veio a ser o porta-voz da mensagem divina, que dizia: agora é chegada a salvação. Este agora aponta para um novo tempo, que fica difícil de se identificar, se é que trate de um período dentro da cronologia do tempo da grande tribulação. Todavia, ficamos inteirados sobre o fato que, com a derrota do diabo e dos seus demônios, eles que enganam os filhos dos homens, então, haverá um avanço muito grande de salvação de vidas para Cristo. Se os fatos relacionados dizem respeito ao tempo próprio da grande tribulação, então, esta salvação acontecerá na sua grande parte dos judeus, com todos aqueles que aceitarão a Cristo como sendo o Messias prometido por Deus, e a força e o reino do nosso Deus. Ainda que implicitamente, podemos perceber que o diabo com os seus demônios exerciam grande influência neste mundo, por meio dos seus instrumentos humanos, o que se pode chamar de potestades humanas. Ou seja, autoridades que são possessas pelos demônios e pelo próprio diabo. Com a precipitação destas forças das trevas no abismo, haverá uma pujante expansão do reino de Deus sobre a vida das pessoas. Porque o reino de Deus é o seu governo sobre as pessoas e sobre tudo e sobre todos. O próprio período da grande tribulação, bem como os fatos terríveis que irão acontecer neste tempo, será a visível manifestação do poder e do governo de Deus. E o poder do seu Cristo. Desde que o Cristo de Deus cumpriu com sucesso absoluto sua missão redentora para com a sua igreja remida, que o Filho de Deus foi soberanamente exaltado à destra da majestade celestial. Porém, os eventos futuros, com a manifestação das operações de Cristo em prol de sua igreja, primeiro por meio do arrebatamento, e depois ajudando a Israel, vai mostrar o grande poder de Cristo. Hoje, o mundo não percebe o quanto Cristo é poderoso. Ele disse: todo poder me foi dado em cima no céu e embaixo na terra. O próprio arrebatamento da igreja vai ser um grande sinal do poder de Cristo, que se consolidará com seu governo milenial sobre a terra. Porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado. Apocalipse capítulo 12, versículos 7 e 8. Está escrito o seguinte: e houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. O diabo foi vencido juntamente com todos os seus demônios,
e não vai mais exercer um dos seus adjetivos, que é justamente de acusador dos irmãos. Por isso que o Evangelho aconselha que os discípulos de Cristo vivam uma vida de santidade, justamente para evitar que o inimigo, tomando por ocasião os nossos pecados, não nos acuse diante do nosso Deus. O qual diante do nosso Deus? Temos o caso de Jó, uma personagem do Velho Testamento, em que Satanás compareceu perante Deus para lhe acusar. Jó capítulo 2, versículo 1, diz assim: E, vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. A Bíblia não diz em que lugar isso aconteceu, e nem precisa, porque Deus é onipresente, está em todo lugar. Assim como Satanás fez com Jó, não é diferente com os remidos de Cristo. O diabo tem o nome de acusador, porque ele tenta prejudicar aos servos de Cristo a todo o momento. Os acusava de dia e de noite. Jó capítulo 2, versículos 3 e 5. Declara o seguinte sobre Jó, o servo de Deus. E disse o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade. Havendo-me tu incitado contra ele, para consumi-lo sem causa. Porém, Satanás respondeu ao Senhor: Estende a tua mão, e toca-lhe nos ossos, e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. A função do diabo é nos acusar todos os dias diante de Deus. Não temos como ver com nossos olhos físicos, mas são muitos os adversários que lutam todos os dias contra nossa vida, principalmente para nos tirar da presença do nosso Deus. Comentário expositivo do Novo Testamento. Autor: Evangelista Francisco Amâncio.